Em primeiro lugar, desejar um bom ano às senhoras e senhores deputados, a todos os funcionários da Assembleia, bem como a todos os jornalistas aqui presentes, que seja efetivamente melhor que aquele que agora terminou. Quando pensávamos que em 2020 já nos tinha acontecido tudo, eis que a natureza nos volta a surpreender a todos, provocando uma verdadeira catástrofe natural na zona norte da ilha, em particular nas freguesias da Ponta Delgada e da Boa Ventura. No dia 24 de dezembro à noite, véspera de Natal, já seria a partida uma noite de Natal diferente por consequência da pandemia que nos obriga a ficar em casa, a abdicar dos convívios natalícios muito tradicionais da nossa ilha. E por isso, naquela noite de 24 de dezembro, quando começou a chover com muita intensidade, a primeira reação foi pensar que menos mal que é nesta noite, pois para aqueles que teimosamente tendem a não respeitar as restrições impostas pelas autoridades de saúde no combate à pandemia, aquela chuva intensa poderia ser mesmo a melhor forma de ficarmos todos em casa, sem irmos às missas do Galo e sem programarmos os habituais convívios familiares no dia de Natal, longe de imaginar que aquele temporal, aquela chuva intensa, iria prolongar-se por mais 30 horas consecutivas. Naquela noite de 24 de dezembro, choveu copiosamente com uma intensidade incrível, que nem os mais idosos se lembram de ter assistido a tal fenómeno na sua longa e experiente vivência. Ao longo do dia de Natal, foram surgindo vários vídeos nas redes sociais, sobretudo nas freguesias da Ponta Delgada e da Boa Ventura, com a força da chuva intensa que continuava a cair desde as 23 horas do dia anterior, acompanhadas por raios e relâmpagos constantes, num cenário que mostrava a força da natureza no seu esplendor e que assustava qualquer pessoa que presenciava tal cenário. Recordo que, em conversa com amigos meus residentes nessas freguesias, lembro-me do denominador comum de todas as conversas e comentários acerca do temporal. Nunca ninguém tinha visto chover tanto tempo seguido e sempre com aquela intensidade. As horas foram passando ao longo do dia, mas a chuva essa não parava. A cada levada que transbordava, a cada linha de água que ficava obstruída, o acumular das águas pelas ruas e veredas faziam temer que o pior poderia acontecer. Não tardou para que começassem a cair as enxurradas um pouco por todo o lado. Pelas encostas abaixo, terras arrastadas, pedras de grande porte a rebolar nas vias de circulação, troncos de árvores trombados na via pública, estradas e caminhos completamente obstruídos, num cenário de guerra que fez ativar de imediato a Proteção Civil Municipal. Retirar as pessoas das suas casas, principalmente das casas com maior risco de serem atingidas pelas enxurradas que não paravam de cair. Um trabalho de porta a porta, que felizmente hoje se tornou mais fácil porque as pessoas estão mais sensibilizadas para este tipo de acontecimentos e colaboram com as autoridades da Proteção Civil no sentido de serem encaminhadas para locais seguros. A prioridade, como sempre, neste tipo de situações é, naturalmente, salvar pessoas em primeiro lugar, mas perante aquele cenário de destruição das vias de circulação, foi difícil aceder a alguns sítios. Perante o corte das linhas de comunicação, perante o corte de energia e ainda com a chuva a continuar insistentemente a cair com grande intensidade, foi muito complicado acudir quem precisava de ajuda perante tanta adversidade. Felizmente, a Madeira hoje, graças ao constante investimento dos meios de proteção civil, bem como na formação de recursos humanos habilitados para este tipo de intervenção e também por via da experiência acumulada, tem capacidade de resposta para estas intempéries que provocam elevados prejuízos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, num dia tão simbólico como é o dia de Natal, em que tudo ou quase tudo está parado, em que as empresas de construção civil estão encerradas, com o seu pessoal de férias no conforto do seu lar com as suas famílias, foi fantástica a resposta dada por todas estas equipas, assim como por todos os meios de socorro da Proteção Civil da região, que rapidamente responderam aos apelos das autoridades para se deslocarem às freguesias da Ponta Delgada e da Boa Ventura. Não há palavras para descrever aquilo que senti ao princípio da noite do dia 25 de dezembro, quando vi com os meus próprios olhos
chegarem dezenas e dezenas de máquinas, caminhões, manobradores, bombeiros, PSP, todos os agentes de proteção civil envolvidos e empenhados em ajudar as populações da Ponta Delgada e da Boaventura. Todos muito bem articulados com as autoridades locais e regionais, repito, num dia tão simbólico como seria o dia de Natal. No dia seguinte, e já depois da chuva ter dado tréguas, chegar à Ponta Delgada e à Boaventura e ver o rastro de destruição que encontrei foi muito doloroso. Nestas situações, custa sempre ver quem perde os seus bens pelos quais lutaram uma vida inteira para os conseguir. Mas custa muito mais quando é ali perto de nós. Custa muito mais quando as vítimas dessas perdas são os nossos amigos e conhecidos. Não me esquecerei das imagens desse dia, nem dos relatos que ouvi daquelas pessoas que passaram por momentos de verdadeira aflição. O Sr. Cardoso, que ficou com a sua casa entulhada de pedras e que só dizia que nunca mais queria voltar a viver ali. O Ricardo contava-me que teve de sair de casa a correr com a sua neta ao colo. O Gil, na Boaventura, com a sua força que lhe é característica, afirmava que 10 minutos antes da força das águas lhe terem destruído o seu estaleiro, tinha lá ido ver como estavam as coisas. O sofrimento vivido por estas pessoas, entre muitas outras, que tão bem conheço, honestas e trabalhadoras, não podiam deixar ninguém indiferente e, talvez por isso, a população do Concelho de São Vicente demonstrou uma grande solidariedade para com os nossos conterrâneos afetados pelas enxurradas. Felizmente, a boa notícia é que não houve vítimas. Não houve perdas humanas e apenas na Boaventura o Sr. Elias, na tentativa desesperada de acudir os seus, fracturou uma perna. A expressão popular "vão-se os anéis e ficam os dedos" nunca fez tanto sentido como no dia 26, na Ponta Delgada e na Boaventura. Ver como ficaram aquelas duas freguesias e saber que não se perderam vidas humanas foi um milagre e a melhor prenda que poderíamos ter tido depois daquela desgraça. E o espírito daquela gente é esse mesmo. Toca arregaçar as mangas e reconstruir as freguesias, ajudar aqueles que foram mais afetados e tentar minimizar os estragos provocados pelo temporal. Uma grande onda de solidariedade se ergueu um pouco por toda a ilha, com particular incidência em todo o Concelho de São Vicente. Jovens, menos jovens, homens e mulheres, uma romaria de gente remou à Ponta Delgada e à Boaventura, desta vez não para pagar a promessa ao Senhor Bom Jesus, mas sim para ajudar aqueles que mais foram afetados pelo temporal, num verdadeiro espírito de entreajuda, ao qual se juntaram as casas do povo da Ponta Delgada e da Boaventura, que formaram equipas para confeccionar nas suas próprias instalações as refeições para todos os voluntários e para todos os elementos envolvidos nas limpezas das freguesias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não posso deixar de referir o papel interventivo e decisivo desde a primeira hora das entidades locais, as juntas de freguesia de Ponta Delgada e da Boaventura, bem como a Câmara Municipal de São Vicente, que demonstraram o verdadeiro espírito dos órgãos de proximidade, acudindo em primeira instância os seus munícipes e posteriormente alertando as entidades regionais para a necessidade de reforçar apoios, ao qual foi atendido de imediato, inclusive com a presença do Sr. Secretário Regional do Equipamento e Infraestruturas no próprio dia de Natal, bem como a presença do Sr. Presidente do Governo no dia seguinte ao temporal, que, em articulação com as entidades locais, coordenaram todas as operações de limpeza das vias de circulação no sentido de repor alguma normalidade o mais breve possível. Também no que diz respeito aos apoios às famílias que perderam a sua habitação ou viram as suas casas com prejuízos avultados, assim como aqueles que perderam grande parte do recheio das suas habitações, a resposta foi prontamente dada pelo Instituto de Habitação da Madeira e pela Segurança Social, que desde cedo colocaram os seus técnicos no terreno a fazer o levantamento das pessoas que foram mais afetadas pelo temporal, em coordenação com a Câmara Municipal de São Vicente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, tive a oportunidade de testemunhar de perto todo este trabalho, toda esta resposta dada pelas entidades competentes, aos quais se juntaram muitos populares e também muitos empresários solidários com as populações das freguesias da Ponta Delgada e da Boaventura. Aliás, é difícil mencionar todos aqueles que, de uma forma ou de outra, colaboraram para tentar amenizar a dor daquelas pessoas que perderam os seus bens. As juntas de freguesia tiveram o primeiro contacto com a realidade. A Câmara Municipal atuou em conformidade e o Governo Regional mostrou ser um governo presente e próximo das populações,
mesmo nas alturas mais difíceis. O Grupo Parlamentar do PSD estará atento ao decorrer dos trabalhos para que as populações da Ponta Delgada e da Boaventura não sejam esquecidas e que se possam reerguer rapidamente com a ajuda de todas as entidades envolvidas na reconstrução daquelas freguesias. Obrigado.